Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, advogada tributarista, e eu estou aqui com vocês em mais um episódio aqui desse podcast. E eu preciso, antes de tudo, agradecer a interação de todos que participaram lá no nosso canal no Telegram, que votaram, inclusive, para a escolha deste tema. Eis que será o tema do nosso 24º episódio aqui do Contribuinte Cast. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quer participar de forma ativa desse podcast, escolhendo os temas que vão ser abordados em episódios futuros, você não pode deixar de participar do nosso canal no Telegram. Para participar, já fica a dica que é só clicar no link da descrição desse episódio. Agora, retornando aqui com vocês, eu tenho que trazer para todos o tema que foi escolhido lá por todos do canal do Telegram. Eis que tinha uma votação muito acirrada, já de antemão já revelo aqui para vocês. Mas o tema que nós estaremos abordando nesse 24º episódio aqui do Contribuinte Cast é sobre auto de infração. Mais precisamente, receber um auto de infração. E agora? E se você tem dúvidas relacionadas a esse tema, não deixa de conferir até o final, me fazendo companhia durante todo esse episódio. Então, eu já te convido a vir comigo para saber tudo sobre auto de infração, como se defender, enfim, essas coisas. Vem comigo! E para iniciarmos esse 24º episódio, antes de tudo eu preciso te esclarecer o que é auto de infração. O auto de infração ele é um documento que muitas vezes ele é recepcionado por meio do correio, tá? Ou por meio da conta corrente fiscal do contribuinte. E se você aí não sabe o que significa conta corrente fiscal, é a primeira vez que você está ouvindo esse termo, relaxa que eu vou te explicar. O termo conta corrente fiscal nada mais é do que a vida daquele contribuinte perante o órgão federal, o órgão estadual ou o órgão municipal também. Agora, como é que eu faço para ter acesso à minha conta corrente fiscal? Muitas vezes os autos de infrações são enviados por meio eletrônico, o que a gente fala hoje, o que eu estou falando aqui para vocês, a conta corrente fiscal. Para acessar a conta corrente fiscal, o contribuinte ele precisa necessariamente ter a certificação digital, ou seja, ou ele pode ter o arquivo da certificação, e eu já expliquei aqui nesse podcast para vocês, através de um cartão, um card, né? Ou então um arquivo que ele guarda na nuvem, ou ainda um token que parece um pendrive. E essa certificação digital, ela vai ser necessária para que o contribuinte possa acessar a sua conta corrente fiscal, tanto no órgão fazendário estadual, quanto no órgão fazendário municipal e ainda perante a Receita Federal. Quando ele faz o login, quando a gente fala fez o login na rede, tanto na Cefaz, quanto no órgão fazendário municipal ou ainda na Receita Federal, no chamado e famoso ECAC, gente, ali você vai ter uma visão ampla do que é uma conta corrente fiscal, ou seja, você vai verificar várias situações em que você pode verificar realmente como está a sua situação fiscal perante o órgão que você está consultando ali a sua conta corrente fiscal. Por isso o nome, né? Porque ali estão todas as informações relacionadas aos contribuintes, do contribuinte de fato ali, tá? Agora, em relação ao envio
pelo correio. O envio pelo correio é muito comum que o contribuinte, pessoa física, receba autos de infração por conta de uma obrigação tributária não cumprida pelo não pagamento do IPTU, por exemplo, pelo não pagamento, se ele for um MEI, for uma empresa de pequeno porte, o não cumprimento de uma obrigação, como, por exemplo, a taxa de localização, a taxa de licença, né? Então, o fisco municipal, muitas vezes, ele se utiliza do correio para enviar os autos de infrações até o contribuinte. Mas, Ragélia, você já mencionou aqui para a gente o que significa auto de infração e como é que ele pode ser recepcionado. Voltando aqui só para fixar, para que você tenha em mente que auto de infração é um documento pelo qual a autoridade fiscal ela promove e informa, através desse documento, que determinada obrigação não foi cumprida, tá? E por conta disso caberá uma punição. E essa punição pode vir se através de uma multa, uma penalidade, tá? Agora, é muito importante que vocês saiba a distinção exata de o que é uma obrigação principal e o que é uma obrigação acessória. Por quê? Diante do conhecimento seu em relação às obrigações principais e às obrigações acessórias, você sim vai poder munir o seu advogado tributarista que vai promover a sua defesa nesse auto de infração do que realmente ali aquilo corresponde. E principalmente, gente, isso aqui é uma dica que você não pode deixar de cumprir se contribuinte e se porventura receber um auto de infração. Receber um auto de infração via correio, imediatamente comunique-se com o seu advogado tributarista para informar a data do recebimento. Importante, a data do recebimento é sempre verifique a data da postagem e a data do documento que foi emitido. Por quê? É a partir da informação dessas datas que o advogado tributarista, o seu advogado, poderá promover a sua defesa em relação à contagem de prazo. Agora, já que você já tem o domínio sobre o que é um auto de infração, como ele pode chegar até você e ainda a importância de conhecer a data da emissão e a data de postagem. Agora, isso também vale, gente, para os casos em que você receber esse auto de infração na sua conta corrente fiscal. Se você observar na sua conta corrente fiscal, lá sempre vai indicar a data que você está recebendo e a data da leitura. A partir do momento da data da leitura, para efeitos, vai corresponder e vai iniciar o prazo para que você possa promover a sua defesa por meio do advogado tributarista. Agora, Ragélia, me explica em relação às obrigações principais e às obrigações acessórias. Nunca é demais lembrar vocês que obrigações principais sempre remetem ao dever de pagar tributos, enquanto que as obrigações acessórias sempre remetem a uma obrigação de realizar determinada tarefa, realizar determinada atividade, como, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal, a prestação de uma declaração, por exemplo, a apuração realizada por meio da escrituração fiscal. Então, isso são alguns exemplos de obrigações acessórias, tá? Enquanto que, por exemplo, relacionado às obrigações principais é aquela pagar o IPTU, pagar o IPVA, pagar o imposto de renda, enfim. Eu espero que você já tenha fixado essas informações. Agora, se você receber um auto de infração e não sabe o que fazer, eis que eu vou te dar 3 dicas, e essas 3 dicas fixe. Por quê? Principalmente se, porventura, você for um advogado tributarista e ainda se você for aquele contribuinte que sempre fica
auxiliando o seu advogado tributarista, levando informações, que é muito bom isso, tá? Primeira dica, não esqueça de verificar quem é a autoridade fiscal que realizou aquele determinado documento, que conferiu e chancelou aquele documento, ou seja, aquele auto de infração. Lembre-se sempre, tá? Que é aquela pessoa que deve ser dirigido qualquer impugnação relacionada ao auto de infração. E quando eu falo impugnação, já lembre-se, quando você receber um auto de infração, não esqueça de se dirigir ao seu advogado tributarista para que ele possa promover a impugnação relacionada àquele auto de infração. E se você é daquele contribuinte que é esperto, sabe realmente o que é certo, o que é errado e cumpre o que prevê a lei, sabe exatamente isso que eu estou te falando aqui. Por quê? Porque o levar a informação ao seu advogado tributarista significa que, além de tudo, você é um contribuinte consciente e sabe exatamente como o seu advogado pode iniciar e realizar a manutenção das suas defesas em cunho tributário, seja ela através de um processo administrativo fiscal ou de um processo tributário judicial. Agora, importante que eu te destaco aqui, que quando você reconhece quem realizou aquele auto de infração, quem chancelou aquele auto de infração ali, aquela autoridade, ela vai precisar estar no polo do cunho de processo de impugnação referente a um processo administrativo fiscal, que vai ser formado através do pedido de impugnação relacionado ao auto de infração. Uma segunda dica que eu passo aqui para vocês: a partir do momento em que você já sabe quem é a autoridade fiscal, nunca, jamais, e aqui eu retorno a mencionar aqui a questão para vocês da data. Verifique sempre a data de emissão e o recebimento daquele auto de infração que você está recebendo ali. É muito importante, por quê? Porque eu volto a falar, gente, datas sempre remetem a prazos. E os prazos, muitas vezes, nós contribuintes não nos atentamos em questão de recebimento de cartas. Quando você recebe uma carta pelo correio, por exemplo, quantas vezes você se atentou à data de postagem? Pois é, se você nunca se atentou à data de postagem, passe a se atentar em relação a recebimentos de autos de infração, tá? Agora, se porventura, Ragélia, eu verifiquei através do meu contador, ele possui o meu token, minha certificação digital, e ele constatou que houve um recebimento de um auto de infração. Só que ele não tinha me informado, eu desconhecia isso. Gente, muito importante. Quando você recebe um auto de infração diretamente na sua conta corrente fiscal, para efeitos de recebimento, o que o fisco entende? O fisco entende que você recebeu no momento em que você, de fato, recepcionou aquela comunicação, aquele auto de infração na sua conta corrente fiscal. Agora, muito importante, se porventura o prazo para que, em relação à data de recepção, que a sua conta corrente fiscal recebeu aquele auto de infração, for diferente da data da leitura daquele auto de infração, quando você acessou com a sua certificação digital a sua conta corrente, e seja você tenha feito esse recebimento por meio da informação vinda do contador ou mesmo de você, lembre-se que essas datas, elas devem ser repassadas ao advogado tributarista. Por quê? Porque ele vai fazer a contagem do prazo para que verifique se aquele seu pedido de impugnação referente àquele auto de infração, ele é tempestivo, ou seja, dentro do prazo, ou intempestivo para o processo administrativo fiscal. Agora, uma outra dica, e aqui é uma dica de cunho educacional.
A partir do momento em que você é um contribuinte antenado a tudo que acontece nesse mundo chamado direito tributário e sabe realmente o seu papel perante o sistema tributário nacional, você já sabe que aquele auto de infração que você recebeu, se você já consegue identificar a autoridade fiscal, se você já informou ao seu advogado tributarista a data do recebimento e entregou uma cópia daquele auto de infração a esse profissional de sua confiança, você já deve também saber a origem daquele tributo ou daquela obrigação que está sendo cobrada ali por meio daquele auto de infração. E quando nós falamos isso, é justamente para fazer uma reflexão em relação a todos os princípios que regem o direito tributário. E muitos deles são reconhecidos como sendo direitos fundamentais dos contribuintes. Por exemplo, você contribuinte não pode ser cobrado por tributo que não haja sido determinado em lei, por exemplo. Se porventura, Ragélia, eu receber um auto de infração relacionado a um tributo que eu não sou contribuinte. Eu verifiquei que eu não sou contribuinte do ICMS. O que eu devo fazer? Isso é muito comum que ocorra o envio de autos de infração relacionados às questões de conflitos de competência. O que significa isso, Ragélia, na prática? Conflito de competência, gente, é muito comum quando ocorre do Estado cobrar o ICMS e do município cobrar o ISS relacionado ao mesmo fato gerador. E quando isso ocorre, sempre o contribuinte com certeza vai receber um auto de infração. E o que o advogado tributarista vai poder fazer neste caso? Existem ferramentas, jurídicas, para que ele possa, sim, promover a defesa daquele contribuinte, mas isso já é tema para um outro episódio. Voltando aqui à questão do auto de infração. Quando eu tenho um auto de infração, Ragélia, o que eu preciso efetivamente saber enquanto contribuinte? Primeiro, eu já falei aqui para vocês que é observar sempre o prazo para apresentar a defesa, tá? Por quê? Porque a nossa Constituição, ela disciplina no artigo 5º da nossa Constituição que a defesa no processo administrativo, ela não pode estar obscura, ou seja, a partir do momento da constituição definitiva do débito e da sua cobrança, ou seja, constituiu-se ali o crédito tributário. A partir da constituição do crédito tributário, o fisco ele possui o prazo de 5 anos para fazer a cobrança daquele tributo. Ragélia, e se porventura eu receber um auto de infração já decorridos esses 5 anos relacionados a esse direito que o fisco tinha de fazer aquela cobrança? O auto de infração que você recebeu estará nulo. Agora, tu me falas que o auto de infração que eu recebi, ele vai estar nulo. Mas como é que fica a minha defesa? Eu esqueço, deixo de lado? Gente, importante que eu friso aqui. Independentemente de ele estar nulo ou não, você deve promover a sua defesa por meio da impugnação do auto de infração através do processo administrativo fiscal, que é o que se recomenda, ou se for algo muito mais grave e o seu advogado tributarista verificar que o seu caso não demanda um processo administrativo fiscal, ele sim precisa do processo tributário judicial. Isso quem vai definir a sua defesa, como eu falei em vários episódios, cada caso é um caso, será o seu advogado tributarista. Muito embora no exemplo que eu dei aqui, o auto de infração tenha sido recebido com o vício da prescrição, você precisa promover a defesa. Por quê? Porque existem casos em que
quando o contribuinte esquece de promover a defesa ou simplesmente não promove a defesa, o que o fisco faz em relação a aquele contribuinte que é devedor? Gente, a partir do momento em que o crédito tributário já está constituído, o fisco ele tem um prazo, ele concede um prazo para aquele contribuinte fazer ali o adimplemento daquela obrigação tributária que está ali, que surgiu por meio da constituição do crédito tributário. Só que, a partir do momento em que ocorre o inadimplemento daquele contribuinte, o fisco, ele inscreve ele em dívida ativa por meio da certidão, a chamada CDA. E essa CDA, o que essa CDA ela promove? Que é a certidão de dívida ativa. Ela inicia, com a CDA que se inicia um processo de execução. E o processo de execução fiscal não é um processo que eu fale aqui para vocês abertamente. É um processo do qual o contribuinte, se não tiver como promover a sua defesa, ele sim está em maus lençóis, né? Ele precisa sempre, gente, contratar um advogado tributarista para que esse possa promover a sua defesa. Por quê? Porque pode ocorrer uma adjudicação em relação a bens, pode ocorrer uma penhora online, pode ocorrer bloqueio de conta corrente, tá? Muitos casos ocorre um bloqueio de poupança, tá? E fora outros prejuízos que o contribuinte pode sofrer, tá? Como, por exemplo, um protesto em cartórios de nota, por exemplo, né? E tudo isso que eu falei aqui para vocês está, sim, relacionado a autos de infração. E que se você não se atentar à questão de auto de infração e o recebimento deles, como promover a defesa ela precisa ser promovida por meio legal, tá? E quando eu falo meios legais, tanto um procedimento como um pedido de impugnação daquele auto de infração por via administrativa, que é quando a gente fala que é um processo administrativo fiscal, ou se o advogado tributarista entender que existe uma complexidade a mais ali e que o cliente pode estar muito mais amparado perante o Poder Judiciário, ele pode levar essa defesa, essa promoção dessa defesa relacionada ao auto de infração por meio de um processo judicial tributário. Enfim, é isso que eu tinha para falar aqui com vocês relacionados às defesas de auto de infração relacionadas a recebimento. Então, se você gostou desse podcast, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com quem realmente, assim como você, precisa ouvir essas informações que eu trouxe aqui para vocês nesse dia de hoje. Então é isso, eu me despeço de você agradecendo pela excelente companhia da qual compartilhou comigo nesse 24º episódio e já te convido para interagir conosco nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e não deixe de participar do nosso canal do Telegram, para que você possa, assim como muitos, escolher o tema que será abordado no próximo episódio aqui no Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Agora eu me despeço te desejando saúde e um desejo muito maior de te reencontrar aqui no próximo episódio, na semana que vem. Tchau!